pessoal! Bem-vindos ao meu canal de desenhos e customizações. Eu sou a Mari Kanai. Tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe um personagem de um jogo que eu joguei muito na minha infância, que é o Jim, do jogo Earthworm Jim. Mas antes, nós temos os nossos materiais. Primeiro, nós vamos começar com o lápis HB, para fazer os rascunhos do nosso Jim, sempre com a ponta bem fininha. Em segundo, nós temos a nossa borrachinha branca da Mono, para apagar os defeitinhos e os rascunhos. E terceiro, o nosso apontadorzinho maravilhoso, com 2 buraquinhos para apontar os nossos lápis. E por último, nós temos as nossas canetinhas tinteiro da Mitsubishi, que nós vamos usar para fazer o contorno do nosso desenho e o acabamento. Nós temos 2 pontas, a ponta 03 e a ponta 01, que é mais fininha. Então, bora lá começar o nosso Jim. Earthworm Jim é um jogo de plataforma no qual a estrela é uma minhoca equipada com uma armadura robótica chamada Jim. O jogo foi desenvolvido pela Shine Entertainment, lançado para Mega Drive em 1994 e posteriormente para Super Nintendo, PC, Game Gear, Game Boy e Game Boy Advance. Na época do seu lançamento, o jogo foi bem recebido graças à sua animação detalhada, à sua jogabilidade polida e o seu humor nonsense, que é aquele famoso humor sem noção da década de 90. Inclusive, foi o primeiro jogo a receber a nota máxima da revista Game Masters. Uma edição especial do jogo foi lançada para o Sega Mega CD, com uma música com qualidade de CD, os gráficos melhorados e fases expandidas. Versões especiais também foram lançadas para o Microsoft Windows com gráficos redesenhados com 256 cores, além de todos os outros extras da versão do Sega CD. A história envolve vários personagens esdrúxulos. O próprio Jim, ele foi desenvolvido pelo Doug Tinapel, era inicialmente uma minhoca terrestre que fazia coisas comuns de minhoca, como comer terra, fugir de corvos e outras coisas. Um dia, no espaço, o maligno Psycho Crow encurralou um piloto intergaláctico que havia roubado uma roupa cibernética ultra high-tech, indestrutível, super espacial, que ela foi construída pelo professor Monkey for a Head. Essa roupa ela foi encomendada pela rainha maligna Slug for a Butt, para que ela pudesse conquistar a galáxia. Durante a batalha espacial, a armadura caiu na Terra, bem em cima da minhoca protagonista. Num golpe de sorte, o Jim conseguiu entrar na armadura, que acabou transformando em uma minhoca grande, inteligente, ao menos para os padrões de minhoca, né? E super heroística. Jim ouviu o Psycho Crow falando com a rainha Slug for a Butt sobre os rastros de destruição deixados pela armadura e seus planos sobre sua irmã, a princesa What's Her Name, que em português quer dizer qual é o nome dela. Então, o Jim parte para salvar a princesa, lutando contra vários inimigos no caminho, tais como o Major Muko, Chuck e Fifi, e o Evil the Cat, e o Bob, o peixe dourado assassino. Então, logo de primeira, o nosso Jim já começou sua aventura maluca. E aí, quem jogou esse jogo maravilhoso? Nós chamávamos eles de Jim Minhoca, porque a gente não era muito bom no inglês, né? Um monte de criança. Mas eu joguei muito quando eu era criança. Nossa, eu me lembro muito desse jogo.
como eu falei pra vocês nos outros vídeos, a gente nos finais de semana a gente ganhava dinheiro para poder alugar os CDs do nosso Sega Saturn. E eu lembro muito bem do jogo, só que a gente não jogava o 1, né? O 1 eu joguei bem depois, mas a gente jogou muito o 2, o Earthworm Jim 2. E eu lembro muito bem desse jogo, era maluco e muito bom. E difícil pra caramba. Tanto que eu só fui salvar esse jogo depois de adulta. Pra vocês verem. A gente ficava preso numas fases que não saía de forma alguma. Mesmo assim a gente voltava e alugava de novo, porque a gente queria jogar de novo o Jim. E mesmo assim a gente nunca conseguiu salvar. E vocês? Me contem. Jogaram esse jogo? Conseguiram salvar? Quero só ver, hein? E vamos continuando aqui o nosso rascunho do Jim. Tá ficando show de bola, hein? Mais engraçado que eu acho do Jim é essa aparência, né, que essa armadura dá pra ele, que ele fica todo musculoso e a cabeça dele é dele mesmo, né, de minhoca. Então fica muito engraçado, né, todo musculoso, com as pernas fininhas, esqueci, pulou treino de perna, e aí a cabeça dele de minhoca. Eu acho esse aparência dele bem bizarra, né? Mas é o que dá todo esse charme pro jogo dele. Esse Jim tudo alterofilista. Se a rainha queria a armadura para conquistar a galáxia, como é que ela ia entrar na armadura? Isso é uma pergunta que agora me veio na cabeça. Como é que aquela rainha ia entrar na armadura, hein?
tá aí finalizado o rascunho do nosso gym. Ó, tá show de bola, hein? Agora nós vamos começar a contornar o nosso desenho. E vamos usar a caneta tinteiro da ponta 03 para começar o desenho, tá bom? Eu acho que eu não vou chegar a usar 01, que eu acho que não vou precisar. Mas se tiver algum detalhe muito pequenininho, a gente sempre usa a 01 para fazer. Nesse caso eu acho que não tem nada assim muito delicado que precise ser usado. Então vamos só de 03 e aí o desenho vai ganhar vida. Bora lá! E eu já queria mais uma vez agradecer a todo mundo que está inscrito no nosso canal. Muito obrigado, pessoal. Vocês estão dando uma força incrível para o canal. Vocês me deixam extremamente feliz mesmo, pessoal, de coração. Muito obrigada por estarem inscritos e por deixar aquele like para fortalecer. E lembrando, né, quem não é inscrito, se inscreva no canal. Sempre tem o botãozinho do lado direito do vídeo para você poder se inscrever. Se inscrevam e, se estiverem gostando dos vídeos, deixem o like. E sigam a gente nas redes sociais para ter as novidades. No vídeo passado nós tivemos o Quero. Então tem uma promessa minha e eu postei lá na rede social. Então lembrem de seguir a gente para estar vendo todas as notificações, tá bom? E comentem, comentem para eu saber se vocês estão curtindo ou não e para eu saber o que vocês gostam e o que vocês querem que a gente traga no canal. Então lembrem de comentar qual desenho vocês gostam, qual jogo, qual personagem vocês gostam e comentem para eu poder dar uma olhadinha, dar uma estudada e trazer eles também para o canal, tá bom? Então lembrem, se inscrevam, curtam e comentem, tá bom? Agora vamos apagar o rascunho para a gente começar a colorir o nosso gym. Então vamos apagar tudo e eu vou mostrar para vocês quais as cores que eu separei para o gym. E são essas as cores. Lembrando que o traje dele ele é branco, mas nós vamos sombrear com cinza, tá? Então não vai ficar totalmente branco. Então vamos começar a colorir o nosso desenho. E aí eu vou falar um pouco sobre o meu jogo, como eu falei, que é o War for Warm Gym 2. Que esse daí foi o que eu realmente joguei muito com meus irmãos. O Earthworm Jim 2, né? Ele é uma sequência do primeiro, lógico, né?
Ele foi desenvolvido pelos criadores originais, que foi o Doug e o David Perry, e pela Shine Entertainment. Ele foi lançado em 1995, no final e no início de 1996, dependendo da região e do console de videogame, sendo lançado inicialmente para o Sega Mega Drive e o Super Nintendo, antes de ser portado para outros consoles. O objetivo do jogo é basicamente o mesmo que o original: atravessar os níveis para salvar a princesa What's Her Name e derrotar os inúmeros inimigos do jogo, como o Psycho Crawl. Só que, no entanto, a jogabilidade é muito mais diversa do que no primeiro. Enquanto a maioria dos níveis ainda se baseia em elementos de jogo shoot'em up e plataforma, alguns níveis incorporam outros elementos na jogabilidade. Alguns níveis, como o nível de abertura Anything But Tangerines e o 8º nível do jogo, Level 8, são jogados praticamente do mesmo modo do Earthworm Jim original, com exceção de uma maior variedade de movimentos e disposição dos jogadores. Por exemplo, existem mais tipos de armas para usar, como uma arma de mira automática ou a arma Burn Blaster, que derruba todos os inimigos visíveis na tela. Além disso, o amigo do Jim, o Snot, que viaja com ele, pode ser usado para grudar e balançar em superfícies verdes viscosas, ou como paraquedas, ou pular. Outros níveis se afastam muito dessa fórmula antiga. No 4º nível, The View People, o jogador deve guiar Jim indefeso, disfarçado de uma salamandra cega nas cavernas, por passagens intestinais, evitando as ovelhas explosivas e perigos embutidos nas paredes. Nossa, eu lembro dessa fase. Jesus Cristo, era difícil pra caramba. Você tinha que ficar... Nossa, era como se você tivesse meio que numa água, flutuando assim, e tinha que ficar guiando ele. Nossa, era difícil demais. Eu lembro dessa fase muito bem. A última parte do nível, ele muda repentinamente para um formato de game show, em que o jogador precisa responder as perguntas sem sentido de múltipla escolha, que geralmente não apresenta respostas logicamente corretas. E essa eu lembro que eu passei no chute, porque tá tudo em inglês. Então a gente foi chutando e a gente ia anotando as respostas corretas que a gente ia errando, porque ele avisava se a resposta tivesse errada e qual que era certa. Então eu lembro que a gente foi anotando, e aí depois, assim, de jogar muitas vezes, a gente já tava descobrindo qual que eram as respostas certas. Mas era meio trollador mesmo. Outro nível, apropriadamente intitulado Inflated Head, faz com que a cabeça do Jim seja inflada como um balão, e o jogador deve controlar Jim enquanto ele flutua para cima, evitando tocar em objetos pontiagudos que fazem voltar para o início do nível, enquanto evita os ataques do The Evil Cat. Ainda outro, The Flying King, joga com um shooter isométrico, com Jim novamente em seu foguete de bolso, onde o balão com uma bomba deve ser direcionada para o final do nível e defendido dos inimigos, a fim de derrotar o Major Mucus. O último nível do jogo não é uma luta de chefe típica, né? Ele não é aquela padrão dos jogos, né? Na verdade, ele é uma corrida contra o Psycho Crawl, através de uma pista de obstáculos, para chegar à princesa What's Her Name. O jogo termina com Jim salvando a princesa, só que, misteriosamente, todos os 3 personagens acabam se transformando aleatoriamente em vacas. Sinistro! E outra coisa, durante o jogo existem várias dessas vacas sendo abduzidas, então é uma
loucura total. Fora que também tem uma fase que eu acho que é na primeira fase, que tem umas velhinhas que ficam caindo do céu, elas ficam chovendo. Enquanto você tenta subir de elevador numa cadeirinha, as velhinhas ficam caindo em cima de você. É uma loucura. Fora as fases, né, com o Peter Pup, que você precisa salvar os filhinhos dele. Nossa, é tão triste que você tem que ficar fazendo cama elástica para os cachorrinhos que ficam caindo. E aí quando o Peter fica furioso, ele vira aquele cachorro gigante e aí ataca você. Nossa, é terrível. Você tem que ficar fazendo tipo um trampolim para os cachorrinhos não cair no chão e nos esmagar. É difícil pra caramba. Mas é divertido. Eu gostava muito de jogar Jim, tanto com meus irmãos, quanto depois mais velha, eu adorava jogar. E ainda quero jogar de novo. Talvez até mostre para meus filhos, talvez eles se interessem. Ou não, não sei. E vocês, gostavam do Jim? E jogavam mais o primeiro ou o segundo? Como eu falei, eu joguei muito dois. Bem pouquinho, eu quase não lembro de muita coisa do 1. Mas com certeza eu me lembro do 2 e era muito bom. Eu adorava jogar, fez parte da minha infância o Jim. Fiquei triste em saber que não teve outros jogos do Jim, mas não foram feitos pelos criadores originais dele, foram outros criadores e aí deram uma zoadinha no jogo, não ficou essa coisa maluca que é o Jim mesmo. Fica na memória, né? Esses dois jogos maravilhosos que fizeram muita parte, né, da nossa infância e eu adorava. E ainda dá pra jogar até hoje em dia, então ainda dá pra baixar. Eu ouvi dizer que tem até uma versão remasterizada acho que do 2 ou do 1. Parece ser interessante, vou dar uma procurada. Mas mesmo assim, os gráficos da época pro jogo são excelentes. Vale a pena jogar. Quem não jogou, tentem jogar, mas tem que ter paciência. O jogo é difícil, não é fácil. Mas é muito divertido. Eu adorava jogar. E aí nós vamos sombreando o nosso Jim, vamos finalizando ele. Você viu? O sombreamento do desenho dá uma outra cara. Você vê tanto os músculos dele ficam bem definidos. Então sombrear é vida, né? Dá outra cara pro desenho.
E aí tá finalizado o nosso Earthworm Jim, ou o Jim Minhoca. Tá aí finalizado. Se vocês curtiram, lembrem de deixar o like no vídeo e se inscrever, não se esqueçam, hein? E lembrem de comentar quais que vocês gostam, quais jogos vocês gostam e se vocês jogavam o Jim quando eram crianças. Beijos e até a próxima, pessoal!